Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do debate virtual que o Porto Gente está realizando sobre a medida provisória 595. O convidado desse vídeo é Mário Teixeira, presidente da FEMCONVIB, e ele vai explicar um pouco dos efeitos do possível novo marco regulatório na vida dos trabalhadores. Mário, obrigado pela atenção. Queria que você desse uma palavra na questão desses efeitos, já que temos recebido muitas perguntas sobre qual será o futuro dos principais trabalhadores que atuam nos portos brasileiros. Muito bem, Bruno. Eu acho que essa oportunidade é interessante e eu acho que eu vou tentar, de uma maneira objetiva e didática, esclarecer. O maior problema da medida provisória está exatamente nessa questão de os terminais poderem operar livremente carga de terceiro, ou seja, operar como se fosse um porto público, sem utilizar o pessoal do sistema. Ou seja, quando eu digo o pessoal do sistema, são aqueles trabalhadores reconhecidos como portuários pela Convenção 137 da OIT, que, diga-se de passagem, está ratificado no Brasil e não vem sendo cumprida. Esses terminais, se prevalecer o que está na medida provisória, vai haver muito conflito, porque essa história está se repetindo o que aconteceu há décadas, vamos dizer assim, em outros portos do mundo. Eu cito, por exemplo, você pega lá Barcelona, Gênova, Lisboa, Marseille, na França, mesmo o porto de São Francisco, Miami, Long Beach, nos Estados Unidos, na Califórnia. Os portos antigos, que seria considerado como se fosse porto público para nós aqui, eles foram perdendo a condição em termos de profundidade para receber navios de grandes calados. E com isso, ao lado desses portos antigos, foram se criando os novos terminais, principalmente terminais de contêiner. E isso é o que se pretende com essa medida provisória: permitir que se crie muitos e muitos terminais ao lado do porto público antigo, vamos dizer assim. E esta questão dos terminais de uso privativos, praticamente ela não tem volta. Então, é preciso conciliar a defesa dos trabalhadores com esse desenvolvimento da criação de novos terminais. Afirmativo. Não há condições de se imaginar que os portos antigos possam operar com esses grandes navios. Então tem que se criar novos terminais. Isso aí a gente tem. Nós não somos contra isso aí. O que não pode acontecer no Brasil é o que aconteceu nesses países que eu citei, que vieram os novos terminais e os detentores dos novos terminais não quiseram levar para trabalhar nesses novos terminais os trabalhadores portuários que trabalhavam no porto antigo. E essa medida provisória está trazendo isso aí com relação aos terminais que eles chamam de privado. Tá? Essa é a mesma coisa. Só que no Brasil nós temos uma realidade jurídica diferente. Nós temos uma convenção ratificada no Brasil, da OIT, que é a 137, que ela reconhece o trabalhador portuário, concede uma matrícula profissional a esse trabalhador portuário, e ele trabalha onde tiver o trabalho portuário. Essa convenção não faz restrição, se é dentro ou fora da área do porto organizado. O que nós queremos negociar com o governo é que, tudo bem, já que o governo quer liberar para trabalhar com carga de terceiro, pode trabalhar. Embora nós entendamos que isso aí é inconstitucional, mas pode trabalhar. Só que nós queremos o que nós chamamos de isonomia, que seria, se ele tem direito de operar com carga de terceiro livremente, trabalhe, mas use o trabalhador do sistema para, nesses trabalhos, nessas operações com carga de terceiro. Isso que nós chamamos de isonomia. Então, nosso principal foco dessa discussão é exatamente esse ponto. Nós queremos trabalhar. E eu estive agora, recentemente, há 2, 3 dias, numa reunião lá com a Presidente da República. E colocamos exatamente isso para ela. Colocamos conflitos que aconteceram em outros países. Houve até nos Estados Unidos, em São Francisco, morreram trabalhadores em conflito com a polícia. Você deve ter acompanhado, não faz muito tempo, lá na Austrália, houve piquetes dos mais radicais possíveis. E é justamente por isso, o trabalhador queria trabalhar lá naqueles terminais onde não queria que eles trabalhassem. E no Brasil irá acontecer a mesma coisa se não for alterar essa medida provisória. É isso que nós queremos. E quem iria fazer essa gestão? Os ógmos? Não, veja bem, a questão dos ógmos. A princípio, tem que ser ógmo.
Porque a Convenção 137, ela prevê que alguém tem que manter os registros dos trabalhadores portuários. Quem mantém o registro do trabalhador portuário no Brasil é o OGMO. Agora, poderemos negociar uma outra alternativa. Uma alternativa com relação à administração direta ou não do órgão. Podemos negociar, mas nunca poderemos aceitar, e senão estaríamos descumprindo até a Convenção 137, que esses trabalhadores que vão trabalhar lá fora da área do porto organizado não sejam aqueles registrados no órgão gestor de mão de obra. De repente, vamos dizer assim, que se possa fazer um acordo, como já existe em Vitória, de os terminais privativos, diretamente com esse sindicato, se entenderem e firmarem um acordo coletivo para o pessoal do sistema trabalhar fora do porto organizado. E se vai trabalhar como avulso, ou se vai trabalhar com vínculo empregatício, seja como for, ele obedeça um instrumento coletivo firmado pelo sindicato portuário com a empresa que prestador de serviço, ou seja, com o terminal privado. Mário, como tem sido todas essas negociações, as audiências públicas, todo esse trabalho para defender o interesse dos trabalhadores aqui no Congresso Nacional? Hoje estamos trabalhando em uma segunda frente de negociações aqui sobre a questão MT dos portos. Nós iniciamos as negociações na Casa Civil, na Presidência da República, onde participavam representantes do governo, que seria da Secretaria de Portos, representante da Casa Civil e o Ministério do Trabalho, e uma representação de trabalhadores, que seriam dois representantes por federação e mais um representante por central, em que cada federação é filiada. No caso, um representante pela CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, um representante pela CUT e um representante pela Força Sindical. Ou seja, seriam 2 das federações e mais um das centrais, 3 por federação, 9 mais o governo. Começamos a negociar na Casa Civil. Aí, num segundo momento, houve uma conversa do relator e do presidente da comissão mista com o executivo e entenderam que deveria ser mudado o local de reuniões para o Congresso Nacional, uma vez que a medida provisória já está aqui no Congresso Nacional. Então daí passou para o segundo momento de negociação. Nesse segundo momento, já além dos entes que eu citei, tem sido demonstrada uma boa vontade por parte tanto do executivo como do relator e do presidente, em a gente tentar avançar em alguns pontos que possa trazer uma certa harmonia, vou dizer, na relação capital-trabalho, com relação aos terminais localizados fora da área do porto organizado. E nós temos outros pontos também, não são só esses pontos. Esse é o principal. Nós entendemos que, resolvido esse ponto, os demais, haverá mais facilidade da gente negociar. Os outros pontos que nós temos colocado aí se referem, os primeiros pontos, a questões que estavam na lei dos portos e não foram transportados, direitos dos trabalhadores que estavam na lei dos portos não foram repassados para a medida provisória. E isso aí, esse fato de não ter sido passado para a medida provisória, está contrariando totalmente o discurso da presidente, quando ela anunciou o pacote, que ela disse que estava preservando todos os direitos dos trabalhadores, e também outros pronunciamentos dela na mídia, da ministra Gleisi na mídia, dizendo que foram mantidos todos os direitos dos trabalhadores. Então, esses não foram mantidos, nós estamos cobrando. Eu posso enumerar principalmente a questão da terceirização da mão de obra. Não tinha na lei portuária, não tem na MP. A multifuncionalidade, que é uma questão importante, que é um sistema moderno. O trabalhador pode treinar para operar em outra atividade, não a dele de origem apenas. Não foi passado. A guarda portuária estava na lei. A guarda portuária reconhecia a guarda portuária. A medida provisória simplesmente não admitiu a guarda portuária. Então esses 3 pontos são pontos importantíssimos. Nós entendemos que não podem ficar fora
da medida provisória, até porque a presidenta da República empenhou a palavra nesse sentido. Na medida provisória estão descritos cada uma das atividades, né? Atividade de estiva, atividade de conferência, trabalhador de bloco, e não fala em multifuncionalidade. Isso está até reforçando, talvez, que essas categorias voltem a ganhar força e realmente a multifuncionalidade fique no passado? Sim, isso aí, realmente é isso aí. O que vai acontecer é o seguinte, até hoje no início existia resistência com relação à multifuncionalidade. Existia resistência, a gente tem que reconhecer que existia resistência. Aí, com muita luta, discussão, entendimento entre os sindicatos, começou-se então a adotar a multifuncionalidade. Então hoje nós temos em muitos portos um estivador que, além de ser estivador, ele também é conferente, ele é consertador, ele é arrumador, ele é vigia, etc. Tem trabalhador de bloco, que não tem pouco trabalho, mas ele é multifuncional em conferência de carga. Então ele se habilitou para ser conferente também, e vem trabalhando. Agora, de repente, a lei, a medida provisória não traz esse instituto da multifuncionalidade. Esses trabalhadores vão continuar trabalhando como conferente? Os trabalhadores que não fizeram o curso ainda vão fazer curso para ser conferente, para ser, por exemplo, um arrumador ser estivador, um pastor de capatazia ser conferente? Não vai ter mais, a lei acabou com isso aí. Eu acho que isso aí foi um equívoco, e nós dissemos isso para a Presidente da República, para os assessores da Presidente da República, se equivocaram, que não teria outra justificativa. E uma questão muito importante que nós colocamos, e já colocamos numa reunião anterior com a Casa Civil, e depois colocamos nos nossos documentos todos, pedimos para deputados assinarem emenda, é com relação ao treinamento dos trabalhadores. Veja bem, há pouco tempo vinha aí a Presidente da República até a Casa Civil, comparando o trabalhador do Brasil com o trabalhador de Roterdã, Antuérpia, Hamburgo, etc, etc. Acontece que esses trabalhadores desses portos estrangeiros são altamente treinados, e treinados para operar nas atividades mais modernas que são a operação de container. No Brasil, esse trabalhador não vem sendo treinado para operar container. Lá fora, nesses portos que eles citam, por exemplo, tem no caso os chamados simuladores. Simuladores ensina, o trabalhador aprende através do simulador a operar portaine, transtaine, ponte rolante, MHC e outros equipamentos modernos. No Brasil não foi disponibilizado um simulador sequer para treinar trabalhadores. Então como é que pode querer comparar coisas desiguais? Bom, Mário, eu queria agradecer suas explicações sobre esse tema que tanto tem preocupado os trabalhadores portuários em todo o país. Queria que você deixasse uma mensagem aqui nas suas considerações finais nesse debate virtual sobre a MP 595. Bem, eu agradeço a oportunidade e a mensagem que eu passo para os nossos companheiros, representados não só pela FENCONVIB, como pela comissão que está representando todos os trabalhadores portuários, tanto da estiva, conferente, consertadores, vigia portuário, empregados de companhias de doca, guarda portuária, amarradores de navio, etc. É dizer para eles o seguinte, que nós temos a esperança e estamos lutando para que, claro, a gente não vai talvez trazer tudo o que a gente quer, a gente vai resolver todos os nossos problemas, e a gente vai trazer todos os pleitos que estão em mais de 100 emendas que constam dos trabalhadores no rol daquelas apresentadas aqui na medida provisória, mas pelo menos as questões essenciais, principalmente essa questão do trabalho nosso dentro ou fora da área do portuguesado, seja reconhecido. Essa é a mensagem, isso nós queremos, isso é o ponto fundamental. E conclamamos todos os trabalhadores que estão nos vendo e nos ouvindo, e precisamos da união de todos para garantir isto. E com essa garantia, a gente tem condição de considerar que, nesse particular, está tendo um avanço comparado, inclusive, com a própria Lei 8.930, que a Lei 8.930 já trazia essa restrição ao trabalho fora da área do portuguesado. E se a gente conseguir avançar nesse particular, eu acho que a gente poderá contar aí com uma calmaria aí para os próximos anos. Ok, se você tiver algum comentário, sugestão, pergunta a respeito dos assuntos debatidos nesse vídeo, pode deixar no espaço logo abaixo dele,
que será prontamente atendido pela equipe do Porto Gente. Muito obrigado.